Jesus possa amparar então nosso propósito de nos reunir aqui para estudo doutrinário da noite, com esse tema, né, sobre a prece. Ele se encontra inserido no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Então, nós vamos ver Jesus, nosso mestre, exatamente, boa noite, colocando para nós, Allan Kardec inseriu nesse capítulo uma passagem do Senhor, algumas passagens do Senhor, melhor dizendo, onde Jesus viu assim uma série de escribas e fariseus, né, orando para serem vistos. Então ele chamou a atenção aos apóstolos da seguinte maneira: que eles deveriam fazer conforme escribas e fariseus, né? Eles queriam se apresentar como sendo pessoas bondosas, corretas. Aí Jesus disse que quando você quiser orar a Deus, entre no seu quarto, não seja visto. Entre no seu quarto e em secreto ore a Deus. Então ali alguns espíritos amigos, né, trouxeram também suas informações, suas experiências e a maneira através da qual nós devemos orar. Então não importa a maneira, pode ser em pé, pode ser sentado, pode ser deitado. Não há maneira conforme eles nos ensinam lá. Não tem uma maneira específica de nós, espíritas, orarmos. Onde quer que seja, nós podemos orar. Não é? Onde quer que seja. Respeitando assim todas as crenças, né, dos nossos irmãos católicos, protestantes, budistas. Cada um faz a sua prece a Deus da sua maneira. Importa é que nós façamos nossa prece com muita fé em nosso coração, com muita confiança em Deus, sabendo que a prece, né, todas elas são ouvidas. Não tem uma única prece que não seja ouvida. Todas são ouvidas. Todas. Então, boa noite. Nas nossas preces, então, a recomendação é que nós a façamos, né, assim, se pudermos, né, retirados, né, no nosso quarto. E eu me lembro também de um livro chamado Senzala, que certamente muitos dos irmãos aqui, das irmãs presentes já leram, né? No Senzala tem uma passagem interessante assim, de um irmão que era escravo, né? Então ele toda noite rezava a Deus, agradecendo pelo dia, embora o dia do escravo naquela época deve ter sido muito difícil e doloroso. Boa noite. Então ele vinha, ele sentava na borda, lá na senzala, né, da sua cama, e fazia uma prece com tanta fé, mas com tanta fé no coração, porque não tem prece sem fé, nem fé sem prece, né? A gente sabe que estão intimamente associadas as duas situações. Não tem fé sem prece, nem prece sem fé. As duas têm que estar entrelaçadas. E ele chegava, depois daquele dia exaustivo, sentava-se na cama e falava: Senhor, nego velho está aqui. Chegava a levitar, gente, olha, ele levitava, colocava tanta fé nessas simples palavras. Senhor, nego velho está aqui. Ele chegava a levitar, de tanta fé, boa noite, de tanta fé que ele tinha, né, agradecido a Deus, né. Então a prece, conforme nos é explicado, não precisa ser uma prece muito longa, nem mecânica, né. Com todo respeito a todas as religiões, né? Tem lá a sua maneira de orar, com todo o nosso respeito. Mas às vezes é uma coisa simples, né? Igual essa. Só falava isso, né? Só falava e chegava a levitar, de tanta fé que ele colocava nessas palavras. Todos ficavam admirados de vê-lo na senzala. Então, se nós buscarmos aqui um pouco mais de teoria, né, sobre o assunto, lembrar também, né, que Jesus nos ensinou o Pai Nosso. A única maneira que a gente tem de orar, né? É a única. O Pai Nosso que Jesus deixou. E foi depois do Sermão da Montanha, segundo os apontamentos de Mateus. Jesus, então, ficou lá praticamente a parte da manhã, a parte da tarde, chegando a parte da noite. Boa noite. Aí, quando houve, então, a multiplicação dos pães, né? 5.000 pães, ainda sobraram cestos de pães. Eram 5.000 pessoas que se encontravam lá. 5.000. E todas se alimentaram depois de ter ficado praticamente o dia inteiro com Jesus.
Aí depois o Mateus falou, Senhor, ensina-nos a orar. Foi então que Jesus ensinou o Pai Nosso. Foi depois do Sermão da Montanha, segundo Mateus, né? Nos fala assim. Então observemos aqui a prece. Então na prece, se nós observarmos assim, André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz fala para nós o seguinte, que nós podemos analisar todas as propriedades da luz em relação aos nossos pensamentos. Olha que interessante. Todas as propriedades da luz estão ligadas aos nossos pensamentos. Ele fala que a velocidade do nosso pensamento é maior que a velocidade da luz. Ele fala aqui nesse livro, ó, Ação e Reação. E nesse livro ele fala isso, ó, que a velocidade do nosso pensamento é maior que a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros no segundo só. Então que a nossa vontade, ela vai gerar assim um pensamento. Nossa vontade gera um pensamento que gera uma ação. Evidentemente que tudo isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Então se nós analisarmos nosso pensamento, ele faz sob forma de ondas. Nosso pensamento. E também sob forma de grânulos. Esses grânulos têm um peso específico de acordo com o que vai no nosso pensamento. Tem até peso específico. São fótons. São fótons, unidades da luz. Então, André Luiz fala que ele pode ser carregado de acordo com o nosso pensamento. Se é uma coisa boa, sai aqueles flocos, vamos dizer assim, de energia, né? Esses elementos força produzidos pela nossa mente, através da vontade nossa, do nosso pensamento bom, né? Da nossa ação. Nossos pensamentos aqui são sempre bons, né? Graças a Deus. Então, os fótons vão sair sem muito peso, né? Mas quando a pessoa odeia, vocês imaginem como que sai isso aqui, né? Carregado de energias negativas em cima da pessoa. Mas quem é que sofre primeiro? Somos nós mesmos, não somos? Quando a pessoa nos fere, nos ofende, a gente não consegue perdoar, a gente fica remoendo aquilo no dia e de noite. Aqui as pessoas, né, que são casadas sabem o que nós estamos falando. Muitas vezes aquela briga pequena parece que cria um incêndio. Cria um incêndio dentro de casa, não é? Aí o marido vai dormir na sala e a esposa fica lá no quarto, não é assim? Não é para assim não, para os nossos vizinhos, né? Nossos vizinhos que são assim. Então, nossos pensamentos, já que André Luiz fala que se comporta como a luz, e nessas condições, então, a gente pode observar que o nosso pensamento tem essa velocidade que equivale à frequência do nosso pensamento vezes o lambda, aqui nessa forma senoidal, né, com comprimento lambda, entre as duas cristas da onda, vamos dizer assim, né? Aqui é positivo, aqui é negativo. Então a velocidade dele é a frequência vezes o comprimento da onda. Esse lambda aqui, né? Uma letra grega, né? Foi designado com essa finalidade. Então essa é a velocidade do nosso pensamento. Baseado então em vontade, pensamento e ação. E aqui nós vamos ter uma noção assim bem simplificada do que seja uma frequência, né? A frequência, a gente imagina, por exemplo, daqueles pêndulos, a ida do pêndulo e a volta dele gera um ciclo por segundo. Gera um ciclo por segundo. A ida e a volta. Então, hoje se chama de hertz. Um ciclo por segundo é um hertz. Em homenagem a um físico alemão chamado Heinrich Hertz, estudioso dessas questões das ondas eletromagnéticas. Então, com essa condição, nós vamos encontrar um grande cientista, que é o Einstein, falando que a velocidade da luz ela é associada aos fótons. Criou os fótons
como sendo os componentes da luz. Essa transmissão da luz. E outros grandes cientistas, como Niels Bohr, Max Planck, entre outros, Maxwell, falaram que a luz, então, ela se transforma, vamos dizer assim, ou se comunica através de ondas. Então houve essa diferença, então, entre os cientistas. Como que um cientista como Einstein defende que a luz é composta e se manifesta através de fótons? Essa luz está aqui. Como que outros grandes cientistas que criaram, inclusive, entre muitas coisas importantes, criaram as condições que a gente tem hoje, né? Uma série de descobertas, inclusive a física quântica, a mecânica quântica, etc. Eles disseram que a luz ela se propaga sob forma de ondas. Bom, então esse princípio acabou sendo assim estudado e discutido por Heisenberg. Heisenberg, então, ele foi um cientista que criou o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Esse princípio da incerteza é que vai dar a condição dele dizer o seguinte: a luz, então, ela se propaga dessas duas maneiras. Chegou uma condição dessa. A luz se propaga diante dessas duas condições aqui. E André Luiz falando lá para nós que o nosso pensamento, a gente pode tomar tudo como base a luz, né, mecanismo da mediunidade. Então, com isso, o nosso pensamento também, ele se transmite dessa mesma maneira. Então, os pensamentos assim, né, de mágoa, de rancor, de ódio, fazem com que os fótons eles fiquem muito pesados, adquirem um chamado peso específico até. Não sei se vocês se recordam de uma passagem do Chico Xavier, no livro Chico de Francisco, que fala para a gente sobre a mágoa. Que uma vez o Chico Xavier ficou magoado. E é raro a gente ver isso, né? Ele mesmo fala nas suas palavras textuais que ele nunca feriu ninguém, nunca precisou perdoar ninguém, porque ele nunca feriu ninguém. Parecido com a gente aqui, ó, né? É igualzinho a gente, ó. Identifiquei. Nunca precisou perdoar ninguém, porque ele nunca feriu ninguém. E quando feriam ele não entendia como se fosse um ferimento. Mas um dia, ele tinha um cão chamado Lorde, né? Quem já leu lá essa passagem, o Lorde ajudava o Chico em tudo, né? O Lorde ia com ele para o centro, ajudava lá no selecionamento das pessoas, assim, quando ia repartir cesta básica. O Lorde, quando olhava a aura da pessoa, porque o cão vê ou não vê? O gato vê, a galinha vê, o cão vê, o elefante vê. Todos os animais, de uma maneira geral, veem os espíritos, né? E nós, só quando nós, então, os médios videntes daqui, só quando os mentores trabalham essa região aqui, na mediunidade educada, né? Às vezes, quando nós estamos começando o nosso trabalho no campo mediúnico, às vezes a gente começa a ver de qualquer jeito, vê dentro do ônibus, vê no ambiente de trabalho, vê dentro de casa, vê aqui, vê ou não vê? Todo mundo tem isso. E ouve também, né? Fulano, fulana, o Espírito chama a gente. Então nós acessamos um determinado patamar de frequência. Então é essa frequência aqui, que nós então estamos vendo que a velocidade é desse jeito. Reparem que muitas vezes nós estamos dentro de casa, às vezes até assistindo televisão, mas se a nossa casa tem um corredor aqui em relação à sala, a gente vê um vulto que passa ali, vê ou não vê? Vê um vulto. Agora, se a gente olha para o vulto, a gente perde a visão dele, por quê? Porque a incidência da fóbia, da mácula lútea, faz com que o espírito desapareça. Porque nós, assim, como se nós bloqueássemos a nossa evidência na área da frequência. Mas muitas vezes nós escutamos nitidamente alguém chamando o nosso nome, não é verdade? Chamam pelo nosso nome. Às vezes bate até na porta da casa da gente. A gente abre e não tem ninguém, né? A gente não consegue perceber. Mas que tem, né? Tem alguém ali que chama a nossa atenção, nos chama pelo nome. Então o Chico ficou uma vez magoado porque uma
uma moça que trabalhava com ele, uma senhora, melhor dizendo, trabalhava com ele na reunião mediúnica. E o Chico saía todo dia, o Lorde já estava ficando velho, 15 anos. Todo mundo que tem cão que sabe que a duração é mais ou menos assim, é 13 anos, né? 15 anos, vezes máximo, né? É a condição, né? Para ele. Então, ele estava para desencarnar, não desencarnar. O Chico não conseguia levá-lo para o centro mais. Porque ele estava se arrastando já, né? Aí deixava ele lá no quarto, onde ele morava, na casa da irmã dele, a Luísa, por essa época, em Pedro Leopoldo. Deixava ele lá. Então, quando o Chico chegava do centro, vocês imaginem, psicografar lá, quantas cartas? Não sabemos quantas, né? Fez muitas cartas numa noite só. Quando ele chegava em casa, boa noite. Aí ele tinha que o que fazer? Limpar, boa noite. Tinha que limpar os excrementos do Lorde, limpar a urina dele, o vômito dele. Ele já estava nos momentos finais. Aí o que ele fazia? Pegava aqueles excrementos todos, botava num saco plástico e ia para o quintal da Luísa, 2, 3 horas da madrugada, fazia um buraco lá no quintal, jogava lá e cobria, né? Aqueles excrementos todos dele. Aí um dia ele chegou em casa de madrugada, de tanto psicografar, satisfeito por ter podido ajudar muita gente. Chegou lá, o Lorde estava morto. E ele chorou muito. Chico chorou muito. O Lorde era assim uma pessoa, para ele, como se fosse um ser humano, né? Quer dizer, o cão realmente tem uma, né, a inteligência dele, né, vamos dizer assim, precoce, né? Que é um instinto muito avançado do cão. Então a gente às vezes vê até pela televisão, não sei se vocês já viram, às vezes tem esses cães, melhor dizendo, que o dono ensina ele a somar, multiplicar, dividir, não tem isso. Quanto é que é 2 mais 2? Ele para, pega o número 4. Não sei se alguém já viu isso. Até pela televisão às vezes passa isso, né? Cavalos, elefantes, né? Todos com grau de inteligência grande. Aí chegou lá e estava morto, né? Aí enterrou, chorou muito, enterrou lá o Lorde no quintal. Aí um dia, né, passado alguns dias, a irmã dele conversando com ele fala assim, ó, o seu cão foi envenenado. Pronto. O Chico, mas não é possível, quem é que entrou aqui? Foi você? Não, fui eu não. Aí conversa daqui, conversa dali, descobriu que era uma irmã que trabalhava na mesa mediúnica com ele, lá no centro, em Pedro Leopoldo, né? O centro espírita Luiz Gonzaga. Era uma irmã que trabalhava com ele. Aí ele ficou com aquela mágoa da irmã. Não é possível. Quase todo dia a gente está junto no centro. Por que ela matou o Lorde? Querendo saber. Aí passou-se uma semana, o Chico com aquela mágoa, né? E as vibrações dele eram as piores possíveis. Não conseguia fazer nenhuma psicografia. Boa noite. Conseguia fazer uma psicografia. Aí Manuel apareceu e falou, Chico, o que está acontecendo? Você não está conseguindo fazer uma folha psicografada. Que mágoa é essa? Você está no seu coração. Ah, você não sabe não? Manuel falou, não sei não, o que é? Lógico que ele sabia, né? Não sei não, o que é? Fulana matou o meu cão. Né? Aí, mas você está triste por isso? Ela não te ajudou? Ela não aliviou todas as suas condições de chegar em casa de madrugada, depois de um trabalho extenuante de servir a Jesus, na psicografia até de madrugada? Ela, na verdade, te ajudou. Não, mas não é possível, não ajudar não é desse jeito, porque não pode. Aí o Manuel falou assim, o que Jesus recomendou nesse caso assim? Aí o Chico falou assim, amai os vossos inimigos, fazei bem para aqueles que vos fazem o mal, orai pelos que vos perseguem e caluniam. As palavras de Jesus são essas, né? Amai os vossos inimigos, fazei bem para aqueles que vos fazem mal, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então faça o mesmo. Você não pode continuar com essa mágoa no seu coração, atrapalhando a psicografia. É para a gente ter feito um livro. E você, nada. Com essa mágoa está interrompendo o nosso trabalho. Aí o Chico sorriu. O que você sugere então? Então você procura saber dela que ela está precisando mais e compra para ela. Você vai ver como vai diluir essa mágoa. Aí o Chico sondou a irmã sem querer na mesa mediúnica. Ela está precisando de quê? Não, estou precisando de uma máquina de costura. Porque a minha máquina de costura está velha, não consigo mais fazer roupa e enxoval para as crianças que estão aqui no centro. Aí o Chico foi lá, né? E comprou a prestações uma máquina de costura para essa nossa irmã.
Aí, quando a máquina de costura chegou, ele foi lá, a senhora, Fulano Chico, vem cá. Aí ele foi lá, viu a máquina de costura, ela estava acabando de tirar a máquina de costura, né, que chegou, né, lá da loja que ele comprou, pagou em prestações, a perder de vista, salário de aposentado, né, prestações a perder de vista. Aí, estava passando para ir para o centro, Chico, não era meu dia, vem cá para você ver a máquina, o Chico foi lá, né, nossa, que beleza de máquina, deu café para o Chico ainda, né, não é aquele caso que o Chico teve que tomar café com uma barata dentro da xícara, não, vocês lembram desse caso também, né, mas não foi esse não. Esse outro caso foi assim, irmão, tão boa vontade, né, fez o café para o Chico, senta aí, Chico, vamos conversar aqui e tal, aquela conversa de mineira, né, boa noite. Aí, quando ela colocou o café lá dentro, ela não viu que tinha uma barata lá dentro. Boa noite. Aí o Chico, quando foi tomar, ele viu a barata nadando lá dentro. Barata não dá não, só Chico. Só o Chico, né? E ele, Emanuel, falou, você não pode fazer desfeita. Toma café assim mesmo. Barato é tudo. O barato tudo. Aí vai acontecer o quê? Essa irmã lá deu café, o Chico tomou café naquela alegria, lá abraçou o Chico, deu um beijo no Chico de agradecimento. Aí estava saindo de lá, aí Emanuel, quando ele estava saindo, né, para ir para o centro, Emanuel virou para ele e falou, Chico, olha para trás. Aí o Chico olhou, e pela evidência dele, ele viu isso aqui, ó. Só que ele viu os fótons da nossa irmã leves, aqueles fótons leves, sem peso específico nenhum. Boa noite. Envolveu, boa noite, né? Chegou exatamente na região cerebral do Chico, desceu até o coração, descendo até o coração, limpou o coração do Chico, aquela mágoa escura, chegou, tirou aquela energia negativa toda. Aí Emanuel falou, tá vendo se ela estivesse com ódio de você? O que você ia receber? Por isso que Jesus recomendou, amai o vosso inimigo, fazei bem para aqueles que vos fazem o mal. Ora pelo que te persegue, calunia. Recomendação vale até o dia de hoje, já não é? Pra gente, velho. Como é que nós vamos tirar uma mágoa, um rancor, né, da vida da gente em relação a algumas pessoas? Porque às vezes fere a gente mesmo, né? Mas é preciso que a gente consiga perdoar essas pessoas. É difícil? É. Mas nós temos que fazê-lo, né? Senão a gente vai ficar com mágoa, porque quem vibra negativamente, primeiro, se nós vibrarmos negativamente, nós vamos enviar pensamentos ruins, né, para as pessoas. Nesse livro aqui, Os Mensageiros, de André Luiz, Chico Xavier, nós tiramos aqui uma passagem assim, muito interessante, da época da Segunda Guerra Mundial. Alfredo era assim, um instrutor, casado com a Ismália. Eles trabalhavam num posto de socorro lá, ligado à cidade Nosso Lar. E ligado também a Campos da Paz, que era ligado ao Nosso Lar, nas zonas do Umbral, né? Então o que vai acontecer lá? O Alfredo foi com uma equipe grande de espíritos, exatamente para chegarem até a Inglaterra. Estava vendo muitos desencarnes, muitos. A gente lembra que a Segunda Guerra Mundial, né, trouxe desencarnação de mais de 60 milhões de pessoas, né? Mais ou menos 62 milhões de estimativa. Muita gente desencarnou. E onde vão colocar os espíritos? Era essa dúvida na época. Então no livro aqui eles falam disso aqui. Aí começaram a pedir ajuda para a América, para as Américas. América Central, América do Sul e América do Norte. Nas colônias espirituais, em cima, né, das cidades do continente americano. Pediram ajuda para o continente asiático, embora lá também tivesse muito desencarne, japonês, chinês, né? Então vieram mais para o nosso lado aqui, que aqui praticamente não houve violência da guerra, da Segunda Guerra. Nós ficamos praticamente neutros, né? Nós só fomos lá tomar Monte Castelo e ganhamos a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Nosso presidente Getúlio Vargas conseguiu fazer uma troca muito boa para nós, por sinal, né? Conquanto aqueles irmãos, aquelas desencarnaram lá naquelas condições, mas certamente hoje eles estão felizes por essa oportunidade de ter sido criada a CSN, que dá emprego para milhares e milhares, né?
de pessoas aí, espalhadas até pelo mundo, né? Em alguns lugares do mundo tem CSN representando lá. Aí estavam se deslocando uma enorme comitiva para verem como é que estava a guerra na Europa. 1944 é o ano que ele fala aqui. Então era liderado, eles foram volitando, quer dizer, espiritual num bom nível, né? Foram volitando a equipe espiritual toda, quando estavam chegando lá na Inglaterra, na cidade de Bristol, até hoje uma das maiores cidades inglesas, né? Bristol. Então eles estavam volitando de mãos dadas, né? A equipe toda, e eles viram um facho de luz subindo assim, ó, numa estrutura assim, cilíndrica, subia. Ué, no meio dessa escuridão, no meio da guerra, bomba para todo lado, né? As bombas V2, os alemães bombardeando a Inglaterra, destruindo a Inglaterra, Londres, Bristol e outras cidades. Aí quando eles desceram lá para ver que era uma igreja, onde nossos irmãos protestantes estavam lendo uma passagem de Paulo. Paulo de Tarso, então, lá no capítulo 16, de Atos dos Apóstolos, falava de Paulo. Atos dos Apóstolos, falando de Paulo, capítulo 16, versículo 25 a 34. E eles estavam lendo e cantando, era meia-noite. Tal qual Paulo e Silas fizeram isso na Macedônia. Eles foram presos porque eles viram lá uma jovem e ela era incorporada pelos espíritos e falava tudo da vida da pessoa. Aí alguns negociantes assim, né? Não, então você vem para cá que a gente dá proteção para você. E eles passaram a agendar os trabalhos mediúnicos da irmã, uma jovem de 18 anos. Aí ela incorporava o espírito e falava tudo da pessoa. Era um espírito sair, vinha outro, isso e tudo certinho, né? Aí um dia quando Paulo e Silas estavam passando pela cidade, pela Macedônia, para fazer divulgação cristã, ela se aproximou, olha os dois mensageiros de Deus, ela falando, né? Incorporada, olha os dois mensageiros de Deus. Aí tudo bem, Paulo achou aquilo, falou, depois voltaram novamente para pregar ali na praça. Aí vai acontecer, a jovem aparecer incorporado de novo, incorporando outra vez. Aí ele chegou perto e falou, ó, você não está sabendo o que você está falando, nós somos pessoas com série de dificuldades, eu trago um espinho na minha carne, como é que você vem me elogiando, que eu sou de Deus, se eu estou lutando com as minhas imperfeições? Aí falou, não quero que você volte mais a falar através da irmã, não quero mais, pronto. O Espírito Santo nunca mais conseguiu voltar. Aí, aqueles negociantes da mediunidade da irmã, foram lá e entregaram ele para os meios policiais da época, vamos dizer assim, né? Eles foram presos. Paulo e Silas foram presos. Presos numa prisão, portanto, eles estavam ali meia-noite. Nesse dia, meia-noite, começaram a cantar hinos cristãos. Oraram, meia-noite. Quando Paulo e Silas terminaram de orar, aconteceu um terremoto. Olha só, aconteceu um terremoto, eles pararam de orar, aconteceu aquele terremoto, as celas todas se abriram, eles saíram das celas, todos os presos saíram. Vai chegar de repente aquele irmão que era coordenador ali de toda aquela prisão, né, vamos dizer assim, chegou aquele coordenador da prisão, aí vai dizer assim, o Paulo se aproximou e falou assim, ó, vocês não podem sair. Senão nós estaríamos fazendo alguma coisa contra a justiça dos homens, não podem sair. E aproveitou, curou muita gente doente, Paulo pôs a mão assim no preso doente, pôs a mão no outro, chegou outro irmão que era o responsável então, com medo de ir até se suicidar. Aquele que era o guardião da prisão, queria até suicidar-se. Peraí, não faz isso não, vamos fechar tudo novamente. E o Paulo então começou a fechar todos os presos, ninguém saiu, e ele foi salvo, porque senão ele iria morrer também, ia desencarnar, né, violentamente, aquele que tomava conta da prisão. Então eles estavam lá em Bristol, recordando essa passagem do Paulo, meia-noite, os cantos de Paulo, aquilo que eles falavam, lá no capítulo 16, versículo 25 a 34. Então ele está falando das excelências da prece. E aqui nesse capítulo, eles vão rezar
para milhares de espíritos doentes lá no posto de socorro. Eles recolhiam, né, as pessoas doentes, estavam lá 2.000 leitos assim, com colchões, não podia ser nem alto, eram só colchões. E os doentes, irmãos e irmãs, estavam espalhados ali, 2.000 espalhados. Qual que era Boa noite. Qual que era a última, assim, qual que era o único meio, vamos dizer assim, de ajudá-los? Boa noite. Era através da prece. O único meio, portanto, de ajudar aqueles irmãos, aquelas irmãs naquele estado difícil, era exatamente a prece. Então eles se reuniam todos os dias, às 18 horas, toda a equipe de trabalhadores ficavam lá perfilados diante de 2.000 horas. Vocês imaginem, 2.000, né? 2.000 leitos, uma enfermaria tão grande que era um galpão enorme. Faziam penumbra, então naquela penumbra eles ficavam postados assim, toda a equipe lá do posto de socorro. E a Ismália, que era a mentora do posto de socorro, ela era casada com Alfredo. Então ela começou a fazer uma prece. Quando ela terminou de fazer a prece, todos acompanhavam e saiu assim do tórax dela umas bolhas luminosas. Era energia porque caía do alto, atendendo a prece dela, caía sobre todos os 2.000, sobre todos aqueles que estavam orando, e cada um recebia esses flocos de energia que são elementos força. Zé Luiz fala, são elementos força que o alto enviava sobre a mente de todos. Vontade, pensamento e ação. Então a Ismália, como líder do grupo, a Ismália tinha aquelas bolhas, saíam rapidamente do tórax dela, envolvendo maior quantidade de espíritos doentes que estavam ali. Zé Luiz os chama de múmias espirituais até. E vai acontecendo então que alguns começam a mexer um pouco, alguns gritam, outros fazem alguns esboços, enfim. Só através da prece, olha a importância dela, só através das preces diárias, eles reagiam com essas energias que vinham do alto, e eles, os espíritos presentes ali responsáveis pelo posto de socorro, liberavam as suas energias acrescidas dessa força. Olha que interessante, uma prece intercessória. Então quando nós oramos, é uma prece intercessória. Por alguém, né? Quando alguém ora para nós também, é uma prece intercessória. Pode ser do alto para nós, né? Espíritos, irmãos nossos, irmãs, parentes que já desencarnaram, né? Podem orar por nós. E nós também não fazemos isso? Não oramos lá pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelos parentes nossos desencarnados? Tenho certeza que todo mundo faz essa prece. Não pediam para alguém que está no hospital, quando a nossa irmã começou fazendo isso, né? Para aqueles doentes, estão abandonados, enfim. A prece, toda prece ela é ouvida, toda prece é ouvida, toda. Não tem uma única prece que não seja ouvida. Então, daqueles 2.400, aqueles 2.000 irmãs e irmãs, 400, embora todos tomassem diariamente, na hora certa, tomassem alimento e medicação, todos. Mas somente 400 dos 2.000 estavam aptos também a receber condições melhores de remédios, a água, e 2/3 dos 400 já conseguiam receber o passe de sopro, passe normal de sopro, e também água fluidificada. Naquele dia, 2 irmãos só acordaram desse pesadelo, só 2. Todos eles viviam pesadelos cruéis daquilo que eles fizeram quando estiveram encarnados. A consciência deles estava repleta de coisas ruins, né? Graças a Deus, nossa consciência aqui não tem problema. Tem? Daqui a pouco nós vamos deitar, botar nossa mente no travesseiro, nossa consciência está tranquila. Está ou não está? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, nós estamos caminhando para melhorar, né? Que a nossa consciência, a gente possa deitar com a nossa cabeça no travesseiro, está tudo certinho, né? Fizemos tudo certo durante o dia. Não ferimos ninguém, né? Não maltratamos ninguém, não criticamos ninguém, fizemos caridade para muitos, não é assim que todo dia nosso é esse? Ou não? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Aí esses irmãos, coitados, essas irmãs estavam num patamar desse, difícil, né? Então só a prece, boa noite. Só a prece era capaz de fazer com que
esses irmãos acordassem dos pesadelos deles. Eram recolhidos das zonas umbralinas e levados para esses locais lá de tratamento, né? Então a gente pode observar que a prece, ela tem assim um sentido horizontal, um sentido vertical, ascendente e descendente. André Luiz fala isso para nós. Então, no caso da prece feita, a prece da irmã subiu direto, né? Foi direto para o alto. Aí a resposta, essas energias, que ele chamou de elementos, força, dando força para todos. Então, nessas condições, André Luiz fala o seguinte, que o fluido vital liberado, não é, por todos que oravam ali, através do passe, que o nosso passe aqui no centro, daqui a pouco, quando terminar os trabalhos de palestra, vai ser o passe, né? Todo mundo já sabe aqui. O passe é uma transfusão de energias que altera o campo das células. Então, André Luiz fala, nesse capítulo dos mensageiros, isso aqui, ó. A energia do passe, o fluido vital, o ectoplasma, a mesma coisa, ela entra pela mitocôndria. Ela entra pela mitocôndria, que é a usina de energia de todas as células, as mitocôndrias. E elas, então, vão repartir, vão energizar todas as células. Olha que interessante, ele fala isso aqui no livro Mensageiro, né? Depois da prece. Trazendo, assim, reconforto e reequilíbrio para as células. Se a pessoa está doente, desencarna doente, câncer, por exemplo, mas não tem merecimento nenhum, vai para um lugar desse, recolhida essa pessoa, ela começa a receber a importância da prece, do fluido vital, da nossa prece. Vamos supor que seja um parente nosso que não tem uma condição boa, ou se ele tem uma condição boa, ele é recolhido no plano espiritual. Então a nossa prece faz bem demais para ele, velho. Muito bem. Vai chegar e vai trazer esse conforto em termos de energias, aonde ele vai podendo se recuperar vagarosamente. Além de tudo, olhem só, o que André Luiz fala para nós, no livro Evolução em Dois Mundos, tirei de lá, fluido cósmico universal, que nós estamos respirando ele aqui agora, que ele está em todo lugar, né? Todo lugar. A gente respira ele transforma imediatamente em fluido vital, só pelo ato, né? Nesse momento aqui da gente respirá-lo, já transforma em fluido vital, entra no nosso sistema hemático, entra nas nossas células, nutrindo e produzindo células, por exemplo, macrófagas, monócitos, histiócitos, trombócitos, etc. Uma série de células que aqui quem tem mais de 40 anos sabe o que eu estou falando aqui, ó, né? Quando a gente faz o hemograma, não está lá escrito isso? Tá ou não tá? Tá. Tá escrito isso aqui. Mas todo mundo aqui é jovem, ó, né? Então pouca gente faz exame de sangue aqui, né? Então nós observamos a produção dessas células, quando também o passe, né? O passe que nós vamos receber daqui a pouco, por isso a gente tem que estar em prece, com fé no nosso coração, quando a gente for receber o passe. Temos que estar com fé em nosso coração quando nós formos receber o passe. Que o passe é uma transfusão de energias que altera o campo da célula. É a definição de André Luiz, né? E Allan Kardec ainda coloca para nós, né? Coloca o quê? A doença, ela é, assim, a cura que se estabelece em relação à doença é a substituição da molécula malsã por uma molécula sã. Que é mais ou menos isso que André Luiz disse, né? O passe é uma transfusão de energia que altera o campo celular. Porque os átomos constituem as moléculas, quem constitui as células são as moléculas. As moléculas constituem as células. As células, tecidos, órgãos, os órgãos constituem o sistema da nossa organização física, perispirítica e do corpo mental. Então, com essa condição aqui, nós estamos começando a compreender, né, nosso irmão André Luiz. E ela é tão importante para nós, que nesse outro livro aqui, ó, Nas Fronteiras da Loucura, né, do Manuel Filomeno de Miranda e de Valdo Franco, tem a passagem aqui em relação ao mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, não é?
Em 1982, na época do carnaval, ele foi lá e ficou um enorme, invisível para todo mundo, né, vamos dizer assim, colocou lá, como se for assim, vários, como se fosse assim um galpão, vários galpões só adequados às condições do plano espiritual, né? Feito através do fluido cósmico universal produzido com a mente, para abrigar lá centenas de espíritos que foram lá para ajudar na época do carnaval. Todo carnaval não é violência, estupro, morte, enfim, não é assim? Todo carnaval não é assim? É. A gente imagina lá no Rio de Janeiro, que ele fez isso no Rio de Janeiro. Que em Barra do Piraí, não sei como é que é o carnaval aqui, né? Talvez não chegue no nível desse, né? Mas lá no Rio a gente sabe a violência que é, né? Aqueles aproveitadores, criminosos, ladrões, é assim, né? Tudo aproveita. Traficantes, né? Enfim. Aí o que vai acontecer? Eles fincaram esses acampamentos, no modo de dizer, para exatamente ajudar a todos. Então muitas vezes lançavam redes para tirar espíritos que estavam condenados em determinados locais pantanosos. Quantas e quantas vezes eles não foram lá naqueles locais, tiraram aquelas redes magnéticas. A rede magnética é assim, né? Em Obreiros da Vida Eterna, André Luiz também fala delas. Vamos supor, num pântano, tem espírito lá arrependido, estão lá, às vezes, coitado, sofrendo demais, né? Naquele arrependimento, se ele está realmente arrependido, quando ele pega na rede, joga aquela rede lá, então a tessitura eletromagnética, o espírito com muita fé no coração, orando, já arrependido, ele segura ali, ele consegue segurar e sobe. E sobe, aquela rede é recolhido e levado então para o acampamento lá no Obreiros da Vida Eterna. Foi assim também, né? Recolheram muitos irmãos e irmãs e os levaram para tratamento na colônia Fabiano de Cristo. E lá também no Rio de Janeiro, em 1982, fizeram isso. E ao fazerem isso, eles vão poder observar um pedido de prece. Vem um pedido de prece de uma irmã, que ela era enfermeira, chamava Rosângela, e era de noite, e ela ia para a casa dela, tinha que atravessar um trecho escuro. E ela tinha acabado, era espírita, né? Tinha acabado de atender uma senhora anciã, levou lá recurso monetário, que ela não tinha nada, levou a cesta básica, levou remédio para ela. Então, quando ela saiu da casa dessa senhora para ir para a casa dela, tinha um lugar meio escuro, e apareceram lá 3 irmãos, embriagados, né, semi-embriagados, queriam estuprá-la. Queriam estuprar a Rosângela. Arrastaram ela para um lugar meio escondido ali. E nesse momento que ela estava envolvida, ela fez uma prece. E a prece dela, feita com tanta fé, né, uma prece que chegou a uns equipamentos que hoje se chama de sensor de preces. Olha, existem sensores de prece. É a frequência emitida pelo pensamento da nossa irmã, por isso nós fizemos esse estudo inicial. Vamos supor assim, entra aqui, ó. Vamos supor que essa onda seja a onda dela de aflição, naquele momento difícil ali. Podia marcar a vida dela para sempre. Ela faz a prece entra aqui, decodifica e sai uma folha, até com o nome da pessoa e endereço. Imediatamente o irmão que é responsável, ficava assim praticamente um quarto enorme dos acampamentos, assim com esses sensores de prece. Imediatamente o irmão tirou e levou para o doutor Bezerra de Menezes, falou assim, ó, tem uma moça num momento difícil, está sendo violentada, ou se preparando para ser violentada agora. Aí o doutor Bezerra de Menezes desloca rapidamente com a equipe, porque sai aqui até o endereço, olha só, coisa interessante isso, né? Sai aquele endereço, correram para lá, e quando chegaram lá, os nossos 3 irmãos, o doutor Bezerra de Menezes conseguiu envolver os 3. Vocês não vão fazer isso que vocês estão querendo, não. Eles levaram aquele choque mental, vamos dizer assim, né? Porque o pensamento superior invade a mente da outra, que é inferior, invade. Processo de obsessão não é esse? É a onda paulatina, simples, vai chegando. Depois a fascinação, depois a subjugação e até a possessão. Mas começa simples. Então ele chegou com a mente positiva e falou, vocês não vão fazer isso não. Os 3, né, receberam aquele fluxo, pararam um pouco,
Aí logo se recuperaram, o mentor da nossa irmã veio junto também. O mentor dela estava junto ali. De repente o doutor Bezerra de Menezes, vendo que ele estava com aquelas disposições de livre-arbítrio, é difícil às vezes conter certas situações. Aí ele viu que vinha uma rádio patrulha perto, ele orou, chamou a atenção do motorista, né, do policial motorista, entrou na mente dele e falou, ó, você vai virar para a esquerda e vai ligar a sirene. Ele, com farol e tudo, ele virou para a esquerda, acendeu a sirene, aí os três fugiram e prenderam os três. Prendendo os três, aí perguntaram para a irmã conseguiu se recompor, levantou, falou, você quer prestar queixa? Não quero prestar queixa, não quero não. Ela até entendeu que eles estavam embriagados, que era só um momento na vida deles. Então eles foram presos durante o carnaval, ela não registrou a queixa, liberaram os três depois então do carnaval. Mas nem toda irmã, igual nós sabemos do relatório de estupro aqui no Brasil, só no Brasil, né? A gente imagina no mundo, nem toda pessoa, nem toda irmã, às vezes, tem esse merecimento, né? Porque ela tinha merecimento. Aí o doutor Bezerra de Menezes falou que o passado dela a condenava também nessa área, que era uma pessoa dissoluta nessa área do sexo. Estava lutando para se equilibrar. Então ela conseguiu ter esse beneplácito, exatamente, né? Esse apoio do plano espiritual em relação a isso. E por último, aqui também falando do livro Dramas da Obsessão, pelo mentor da casa, né, o doutor Bezerra de Menezes, fala aqui de uma situação, ele tinha desencarnado, né, no ano de 1900, em 1910 ele estava volitando sobre uma cidade que existe, né, aqui em relação ao mar, não disse qual cidade que era não, né? Então são várias cidades aí que o mar chega nessas cidades. Ele estava naquela região. Então de repente ele sentiu uma vibração, uma mente entrou na mente dele. Houve um casamento, né, de frequências. A mesma faixa de onda. E sabem quem era? Santo Antônio de Pádua. Falou assim, doutor Bezerra, preciso do seu auxílio para você atender uma irmã que está em trabalho de parto. Na cidade tal, na rua tal, número tal. Vai lá que ela está precisando dos seus esforços. E ela pediu para mim, veio um pedido para mim, veio uma prece para mim, né? Prece vertical. Chegou até mim a prece. Alguém fez a prece para essa irmã em trabalho de parto, em meu nome. Mas eu estou aqui e não posso me deslocar. Não sou médico. Vê se é possível você se deslocar até lá. Então ele, com a velocidade do pensamento, maior que a velocidade da luz, correu lá. Quando ele chegou lá, tinha um médico presente. E uma irmã estava em trabalho de parto, 100 anos, de 1910. 10 anos depois do seu desencarne. E quando ele chegou naquele momento, o médico tinha 3 dias, estava tentando, cloroformizou a irmã, porque não tinha os recursos da anestesia de hoje. Não tinha. 1910, né? Não tinha ainda. Não se fazia cesariana. Não fazia. E a criança estava atravessada. Não estava nas condições normais do parto. Tinha que fazer cesariana, mas não tinha recurso para fazer. E ela sentindo todas as dores, cloroformizada só com o clorofórmio. Clorofórmio é um dos participantes da anestesia, graças a Deus, que nós conseguimos hoje, né? É um dos participantes. Quando ele viu aquela situação ali, ele teve praticamente que incorporar no médico. Ele viu que a irmã ia desencarnar. A hemorragia estava tão intensa que ele se acopla praticamente ao médico encarnado para tirar com fórceps a criança. Teve que tirar. Um aborto assim, nesse nível. Que a ciência até reconhece, a medicina reconhece como um aborto terapêutico, no caso que a mãe ia morrer. Então foi tirada a criança, espedaçada, né? Despedaçada, coitada, né? O corpinho dela saiu naquelas condições, todo mundo aqui imagina, né? Introduziu fórceps na vagina dela para tirar a criança. E o espírito saiu todo tonto, né? O espírito saiu todo tonto naquela situação. Ele voltou praticamente à condição anterior dele e era um escravo. Era um escravo. Doutor Bezerra de Menezes compôs e aplicou passe. Nesse momento veio uma falange de espíritos de Santo Antônio de Pádua. Todas eram crianças. A falange de Santo Antônio de Pádua são espíritos puros praticamente,
muito evoluídos, em que eles se trajam como crianças, eles não querem ficar na condição de adulto, preferem ficar na inocência da criança. Quando Jesus trouxe aquela criança, né? Quem é que é o maior no reino de Deus? Aí Jesus pegou um menininho de 3 para 4 anos, pegou, colocou ele no meio. Maior no reino de Deus será aquele que se fizer puro como essa criança. É essa criatura que vai acessar o reino de Deus. É a pureza semelhante de uma criança. Então todos nós aqui vamos acessar direto. Vamos ou não vamos? Mais ou menos, né? Aí o que vai acontecer? Plano espiritual, Santo Antônio de Pádua envia um feixe de luz de cima agora para baixo. Nós vimos em Bristol, né? Subir de cima para baixo. E chegou naquele momento ajudando a nossa irmã ali, doutor Bezerra de Menezes, conseguiu estancar, tirou fluidos de uma irmã chamada Sara, que era amiga da Angelita, que estava em trabalho de parto, casada com Alípio. E os pais dela e o Alípio estavam ali numa condição assim muito desgastante, devido à espera, 3 dias já, e a criança não nascia. Ela tinha 19 anos, 11 meses de casada, ficou grávida no início, né? E naquela situação ali. Quando conseguiu o doutor Bezerra estancar a hemorragia, porque a Sara fez uma prece vertical com tanta fé católica, ela ajoelhou diante da imagem de Santo Antônio de Pádua, dentro do credo católico, mas fez uma prece com tanta fé no coração que a prece subiu. Aquela velocidade da luz. E chegou em Santo Antônio de Pádua, ele estava lá nos afazeres dele, recebeu aquilo, veio todas as impressões, fotografia, tudo dentro da frequência mental da nossa irmã Sara. Vai acontecer então que ele não pôde se deslocar, dirigiu seu pensamento ao doutor Bezerra de Menezes, entrou na mente do doutor Bezerra de Menezes, na sintonia, através da frequência mental, né? Frequência mental. E ali o doutor Bezerra de Menezes, tirando da Sara recursos, tirando da natureza recursos ectoplásmicos, misturou tudo com os fluidos dele e estancou a hemorragia. Mas viu que houve um dano sério, principalmente na área renal da nossa irmã. Ele ainda estimou assim, 8 anos ela vai ter câncer renal. Destruiu praticamente tudo, né? Aí tudo é afetado, né? O interior todo das mulheres são afetados. Aí ele fez essa análise, aplicou como pôde, veio a equipe de Santo Antônio de Pádua, ajudou a nossa irmã a se recuperar, só que ela ia ficar paralítica. Ia ficar o resto da vida dela paralítica. Naquela condição de paralisia, ela começou a reclamar de Deus. Falou mal de Deus, né? Senhor, como é que pode uma situação dessa para mim? O que eu fiz de errado? Católica não aceitava a reencarnação, né? E blasfemou contra Deus. Ela era professora e a Sara era professora também. Quando ela foi se recuperando vagarosamente em cima da cama, até então o marido dela era uma pessoa honesta. Depois ele viu que ela não tinha assim, mais recursos nessa área do sexo, foi procurar outras mulheres. Se envolveu lá, engravidou mulheres, casou forçado. E o final do nosso irmão é um final trágico. Ele cai debaixo da roda de um trem. Marido dela. Aí o que vai acontecer? A Angelita, revoltada contra Deus, a Sara começa a ajudá-la. Angelita, nós estamos aqui, podemos fazer muito, você já está curada, você está paralítica, mas você não está morta. Vamos começar a trabalhar pelos pobres, vamos fazer caridade nós duas? Vamos fazer? Eu ajudo, vamos começar, você vai aí fazer, tecer algumas coisas para as crianças. Eu também vou fazer isso, vou costurar. Você não pode costurar, mas você pode bordar. Começaram fazendo assim. Então as criancinhas pobres lá de perto da casa dela, ela foi lá, Sara, ó, vão lá na casa dela, porque ela vai entregar isso para vocês. Então foi aparecendo uma criança pobrezinha, ganhou uma roupa, outra ganhou lá, ganhou lanche. Ah, por que a gente não faz lanche? Vamos chamar as crianças, vamos dar um lanche, vamos dar um almoço. Então ela começou assim, a readquirir algumas energias, a Angelita ali, né, com aquela situação difícil dela, e vai acontecer que de repente a ideia da Sara, por que a gente não ensina? Quantas crianças pobres ao nosso redor, 1910, gente, a pobreza era pior do que hoje, né? Pobreza extrema do nosso país, não, vamos ensinar, vamos educar. Esse é o caminho. Todo o país sabe que o único caminho também nessa área para o espírito
encarnada é educação, né? Todos nós sabemos. Aí vai acontecer então que ela começou a ensinar. As duas começaram a ensinar. Começou, as crianças apareceram, depois tinha um lanche. Aí outras pessoas também encarnadas foram, não, vamos ajudar sim. Doutor Bezerra de Menezes, quando passava lá por cima, saía aquele foco de luz, velho. Saiu um foco de luz. Chegava o espírito, passava o homem que casa, que descia todos os espíritos evoluídos, desciam para ver também aqueles não evoluídos, desciam também. E viam que as duas estavam trabalhando pela caridade, pelo amor ao próximo, servindo a Jesus. E a Angelita começa, de repente, a ter uma energia nova. Os benfeitores se aproximaram, começaram a ajudá-la, e foi uma vida assim durante 8 anos. E ela realmente desencarnou, igual o doutor Bezerra de Menezes fizeram prognóstico, 8 anos de duração, câncer renal. E ela desencarnaria. Desencarnou, a Sara continuou aquele trabalho assim mesmo, mas depois se viu obrigada a ir para o Rio de Janeiro, a Sara, e indo para o Rio de Janeiro, 12 anos depois da desencarnação dela, 12 anos depois da desencarnação da Angelita, ela vai receber então a mensagem da própria Angelita através da Ivone Pereira, agradecendo a Sara, a prece que a Sara fez. Olha só, o poder que tem uma prece. Mudou completamente. A Angelita agradecendo, ela já estava andando, não estava mais paralítica não. Quando ela chegou no Centro Espírita do Rio de Janeiro, onde a Ivone se encontrava pela época, fez a psicografia dela, aí ela começou a receber informações do porquê, né? Por quê? Aí no plano espiritual foi dito isso, o doutor Bezerra de Menezes pesquisou também a ficha deles, né? Aí foi, como é que se passou? Foi na época da Inconfidência Mineira que começou tudo. Confidência Mineira, vieram 2 espiões para cá. O Bernardino era casado com a Rosa, e eles vieram em lua de mel de Portugal aqui para o Brasil. E um outro irmão, o Fernando, ele veio também junto, mas os dois, o Bernardino é mais assim conceituado junto à corte portuguesa. Veio casado com a Rosa para passar a lua de mel aqui no Brasil. Viagem de navio, a viagem durou 4 meses. Era longa a viagem. Então quando chegaram, pararam no Rio de Janeiro, compraram alguns escravos, compraram um escravo chamado Caetano do Espírito Santo. Mas ele havia sido um assassino, tinha assassinado outras pessoas. Mesmo assim compraram, levaram ele. Aí quando chegaram lá em Vila Rica, eles compraram um sítio. Compraram o sítio, ali era o ponto, né? Onde o Fernando e onde o Bernardino se miscuíram, se misturaram lá para saber quem eram os inconfidentes. Quem são os inconfidentes? Aí vai acontecer então que naquela mistura ali eles conseguiram descobrir todos os inconfidentes. E segundo nos informa o doutor Bezerra de Menezes, foi ele quem passou o aval para a coroa portuguesa para prender todos os inconfidentes. Olha só, esses 2. E ele ali, quando terminou toda, né, a lavratura, né, se descobriu toda a Inconfidência, Tiradentes, né, ia ser enforcado aqui no Rio, né? Foi preso lá em Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, mas veio aqui para o Rio, né? Largo da Lampadosa, onde ele iria desencarnar, né? Enforcado, como desencarnou, no dia 21 de abril de 1792. Vai acontecer então o quê? Que o Bernardino pegou o relatório para ir para a coroa portuguesa, mas eles quiseram que ele fosse pessoalmente descrever. Aí ele foi. E nesse intervalo, a Rosa com o Fernando não conseguiram se conter na área sexual. O marido dela estava viajando e eles fizeram sexo, cometeram adultério todos os 2, né? E ela ficou grávida. E como fazer? Bernardino vai perdoar? Não vai. Aí quando a criança nasceu, todos aqueles empregados ali, escravos, sabiam da traição dela. Sabiam da traição dela. Aí a criança
foi levada para o Fernando. O Fernando se aproximou, mostrou a criança para ela. O que é que nós vamos fazer? Situação difícil, né? O que é que nós vamos fazer? Aí ele falou assim, o jeito é nós nos livrarmos do seu filho. Ela abraçou com muito sentimento o filho, mas deixou que ele fosse embora, porque senão era a destruição dela. Possivelmente ela iria morrer também, pela traição que ela fez, né? Aí entregou a criança e o escravo levou a criança para um córrego que passava lá, no fundo, matou a criança. Depois começou a pensar, se eu deixo aqui, alguém vai ver, se eu deixo lá, passarinho pode pegar, alguém pode levar para cá, para lá, e vão descobrir que aqui tinha uma criança, né? Aí resolveu cortar a criança. Cortou a criança. O doutor Bezerra de Menezes fala aqui no livro, está aqui no livro. Palavras são dele, né? A lua era, assim, a única que viu no plano material, né? Mas e o plano espiritual? Aí os benfeitores recolheram essa criança e se cumpriu a lei, né? Da ação e da reação. O que a gente vai fazer? A causa e efeito, né? Semeadura livre, colheita obrigatória, mas sempre acompanhada pela misericórdia divina, né? Tanto é que a Angelita, pelo trabalho de amor próximo, a Angelita era rosa. O Fernando, o adúltero também, veio agora como esposo dela, o Alípio. E aquele escravo que havia cortado a criança, voltou para ser também, através do fórceps, ter sua carne toda dilacerada. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba ou não queira, né? Mesmo em situações graves como essa, né? Cumpre-se assim a lei da ação e da reação, com a misericórdia divina, porque a Angelita se recupera, o Alípio é perseguido exatamente pelo escravo que ele havia pedido para ele cometer o crime, né? Ele que pediu para o escravo, e os dois vão se recuperar também posteriormente, e estão reencarnados aqui no estado do Rio, tá? São dois irmãos consanguíneos. Os dois estão reencarnados por aqui, não sabemos se é base do Piraí, né? Estão reencarnados os dois. Os dois estão reencarnados, ela fala aqui no livro, né? Mas a Angelita se reergue. Não está mais paralítica no plano espiritual pelo trabalho de amor e de caridade que ela realizou junto com a Sara. Então ela vem, psicografa uma carta através da Ivone Pereira, agradecendo a Sara a prece que ela fez. Olha, então, gente, para a gente encerrar, né? O poder também que tem uma prece, feita com fé no nosso coração, né? Com amor pelo próximo. Façamos sempre isso. Oremos pelos suicidas, igual a Ivone fala, né? Direcionemos nessa noite nossas preces todas aos suicidas, toda noite. Que são eles que mais sofrem, são os que mais padecem. A Ivone Pereira teve essa experiência ruim. Ela ficou 10 anos lá, sofrendo. Ficou 10 anos sofrendo. Ela traiu o marido dela também, largou a filha dela, largou o marido. Então são situações que ela se corrigiu. Essa grande médica que todos nós admiramos, mas lutou para se reerguer, né? E conseguiu se reerguer. Importa isso, nós erramos? Já erramos nessa vida? Já. Todos os espíritos falam para nós assim, ó, que nós temos a capacidade de nos reerguer pelo trabalho em benefício do nosso próximo. Todos nós, velho, temos a condição de nos reerguer. Seja os nossos erros do passado, que igual o Chico falou, a gente não pode mudar, né? Passado a gente não muda, nós estamos recebendo nosso passado de volta. Mas o futuro, nós podemos trabalhar agora para melhorar o nosso futuro. Deus é um Pai de misericórdia para nós, velho. Perdoa sempre, perdoa sempre. Trabalhemos, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, pela caridade, para que nós nos reergamos de todos os problemas. Quando Simão Pedro recebeu a informação passada, né, para aquele irmão adúltero também, que a Amélia Rodrigues fala para nós, quando ele começou a trabalhar, ele falou, eu fui aquele adúltero que compactou com a mulher adúltera, eu fugi. Aí Simão Pedro vai dizer a ele, depois de dar trabalho para ele, se reergue, ele diz assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Olha que frase para nós, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Muita paz para todos, né? Jesus nos abençoe. Vou fazer a prece, né? Então vou fazer a prece, nós vamos recolher nesse momento e levar nossos pensamentos a Jesus Cristo, nosso Mestre. Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, nessa noite reunidos, a fim, Senhor,
de estudarmos as questões da prece que o Senhor nos deixou. Certamente, quando o Senhor se referiu a Deus, nosso Pai, no Pai Nosso, o Senhor entrou em comunhão direta com Deus. Lembramos do Senhor lá no Monte Tabor, quando o Senhor levou Pedro, João e Tiago consigo, subiu o Monte Tabor, passou o dia, entra a noite, a madrugada, o Senhor começa a orar a Deus. O Senhor se transfigurou, liberou tanto fluido vital ectoplásmico, que materializaram-se Moisés e Elias. Lembramos do Senhor no outro momento, quando o Senhor estava exatamente na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E na madrugada de domingo o Senhor venceu a morte, materializando-se diante de Maria Madalena, pedindo que ela fosse dizer para todos que o Senhor havia voltado da morte. Portanto, Mestre, todos nós aqui queremos te seguir os passos, mas ainda, Senhor, esbarramos com uma série de problemas internos. Auxilia-nos a perdoar mais aqueles que nos ferem. Auxilia-nos, Senhor, para que nós busquemos, através da prece, orar por esses que nos perseguem e caluniam. E o Senhor nos ensinou sempre a prática da caridade. Portanto, ajuda-nos para que em nós a caridade não esfrie, conforme o Senhor disse que no final dos tempos, nessa hora de transição planetária, a caridade de muitos iria esfriar. Não permita que isso aconteça conosco. O Senhor ajude a todos nós aqui, encarnados e desencarnados, para que continuemos nesse trabalho de amor que o Senhor nos ensinou. Assim que o Senhor possa nos dispersar em paz, e na segunda parte, então, dos trabalhos após os passos, todos nós levemos aos nossos lares as energias aqui absorvidas dos seus trabalhadores aqui da casa. Dr. Bezerra de Menezes é o mentor dela. Que assim seja, então, Senhor.